Olá, boa Olá, tarde. oi, Reivane. Boa Como tarde. vai? Bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo. Maravilha. Estamos prontos para dar início a essa live maravilhosa. Estamos prontas. Estamos. Jaque, vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, Uhum, claro. né? Que as pessoas vão entrando, é, elas vão entrando gradativamente, Uhum, e aí a gente espera mais uns 2, 3 minutinhos. claro. Tá? E a gente, enquanto isso, a gente vai falando com as pessoas. Obrigada aí as pessoas que já estão entrando. Viviane, uma querida aluna minha também lá da psicologia. Já vi aqui também minha cunhada, Elvia, a Bebeca para os íntimos. Obrigada por estar aqui, né, e fazer parte desse momento. Obrigada a todos. As pessoas estão entrando. Se você quiser já dar algumas palavras, já que de agradecimento. Sim, também gostaria de agradecer a quem está chegando, né? A Tana, a Isabel, todos que estão aqui com a gente nesse momento, que é muito especial para mim, para a Reivane também, né? E esse é um lindo encontro. Tô vendo você, Vivi. Obrigada por estar aqui. Então vamos esperar mais um minutinho e a gente já Sim. inicia. Uhum. Cláudia, Claudinha também sempre por aqui. Obrigada, Cláudia. Tá ouvindo um sonzinho? Sim. Essa letra é linda, né? É muito bonita. Na verdade, acho que essa menina eu não conhecia, Eu também não. a Kel Smith. Também não. Conheci através dessa música e gostei muito. Bom, bom. Vamos relaxando. Quem quiser ir mexendo o corpo, sentindo a música. Serve de esperança aos corações. Ela embala, né? É, gostosinho. Ei, Rê, tudo bem? Vamos ver você por aqui. Seja bem-vinda. Muito bom. A gente coloca assim umas figurinhas também, sabe? E as Uhum. pessoas vão falando. Aos pouquinhos as pessoas vão entrando. Uhum. Em desistir de mim, ou não acreditar que eu já estou com o meu melhor motivo. Eu não consegui gravar a letra, né, para variar. Eu já ouvi tantas vezes que eu já consegui decorar já. É, Não tudo, né? sim, sim. Serve de esperança aos corações. O bem passar. Oi, Milena, Natália. Delci, seja bem-vinda.
Estou aqui olhando aqui, já vai finalizar. Oi, tudo bom? Obrigada. Muito bom. Essa é uma música da Kel Smith chamada Mudei, que foi recomendada pela nossa convidada de hoje, a psicóloga Jaqueline Cavaleiro. Seja bem-vinda, Jaqueline, seja bem-vinda a todos que estão aqui nos acompanhando. Primeiramente, eu gostaria também de falar, né, um pouquinho desse projeto, que é o projeto Psicologia nas Artes, né, depois aí da primeira temporada, né, de lives que foi lá em torno do mês de maio. Eu estou voltando agora com essa segunda. Oi, Bebeca, tudo bom? Obrigada. A gente está voltando, né, agora nesse mês de novembro, com esse projeto Psicologia nas Artes, né, que tem o objetivo de trazer convidados. Ó, Renato. Ei, Renato, amorzinho. Tem o objetivo, então, de trazer, né, convidados que possam falar de psicologia nas artes, né? A gente sabe que as artes, né, as mais variados elementos e ferramentas possíveis são trabalhadas, né, pela psicologia, por muitos autores, né? E, por exemplo, eu até trouxe aqui fiz uma publicação hoje na parte da manhã, né, no meu Instagram, de uma passagem, né, na verdade, um recorte de uma ideia de Aristóteles, né, que fala sobre exatamente essa questão da arte, né, e eu gostaria de colocar aqui para vocês, né, o Aristóteles, na sua obra Arte Poética, ele valorizou a mimesis, né, é um termo grego que significa imitação. Só que ele se refere à imitação, à capacidade da arte imitar a vida, ou, mais propriamente, as coisas essenciais da vida. Né? Isso até nos remete a Saint-Exupéry, né? Que é o essencial e invisível aos olhos, né? Mas coisas essenciais à vida que podem levar o homem a refletir e chegar à virtude. E aí, eu pesquisando um pouco mais também sobre o assunto, eu cheguei ao Oscar Wilde, né, que fala, e tem a frase exatamente reversa, né, a vida imita a arte, né, um dramaturgo irlandês, né, e que morou em Paris também por muitos anos, do início do século XX, né, então, esse tema, né, um tema arte, de modo geral, é um tema que nos remete muito à dramatização, à imitação, à criação, à criatividade, né? E hoje, para estrear, né, esse projeto Psicologia nas Artes, eu trouxe a Jaqueline Cavaleiro, que é arte terapeuta, né? Ela tem especialização em saúde mental pela Fiocruz, né? Arte terapia e programação neurolinguística, que está em formação. Também estudiosa de óleos essenciais da terra e desenvolvimento humano, né? Eu vou passar a palavra à Jaqueline, e só para que vocês não fiquem, né, eu vou acompanhar aqui o chat, vou anotar as perguntas, e à medida do possível eu vou passando para a Jaqueline para ela responder, ou responder um pouco mais ao final da live. Tá ok? Então, Jaqueline, com você. Ô, Revane, que alegria estar aqui com você. É um prazer imenso. Fiquei muito feliz com o seu convite, né? E eu vou contar para vocês que é a minha estreia no mundo virtual. É a minha primeira live. Uau! Que Né? Então, responsabilidade! que responsa, né? E assim, estar participando desse projeto e junto com você é maravilhoso, né? Foi um convite muito especial para mim,
e espero honrar, né, esse Não, imagino, convite imagino. e é muito bom estar aqui com você e eu vou contar uma história para vocês, né? Eu e Reivane, a gente já se conhece há 18 anos, né, Reivane? É, Por não mais aí. que isso, porque também vai, né? A gente vai Isso entregar a pode nossa indicar idade, algum. Exatamente. Então é melhor, é no máximo 18, assim. no máximo, por aí. Não passa disso, realmente. Mas nós nos conhecemos na Universidade Gama Filho, né, que foi onde nós nos formamos, e o que nos uniu foi justamente o que, pessoal? Foi a psicologia e a arte. Olha que bacana. E hoje a gente está aqui para falar de psicologia e de arte, né? Porque a gente fazia psicologia na Gama Filho e a gente participou de um projeto da Gama Filho, né? Maravilhoso, que deixou muitas saudades, né? Que foi o corpo artístico da Gama Filho. Uhum, uhum. E a gente tinha encontros, né? Praticamente diários. E nós éramos do teatro, né? Então tinha o coral, tinha o grupo dos instrumentistas, tinha o pessoal da dança, Produção. produção, e a gente se encontrou lá no teatro e passamos 5 anos juntas, né? Lá nas Sim, oficinas literárias da querida professora Marina, né? Muito, maravilhosa. muito, muito, né? O pessoal muito, muito bacana, a gente fez um laço muito bonito, né? E cada uma seguiu o seu caminho, né? Sim, E hoje estamos aqui, né? Nada por acaso, né? O universo verdade. conspirou e a gente se encontrou de novo. A gente nunca perdeu o contato, mas hoje a gente está aqui mais Sim. próxima. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, né? Obrigada, Jata. Muito bacana a sua E lembrança. sim, sim, não tem como não lembrar, né? É verdade. E vamos lá. Então, quando a Rivane me pediu para trazer um tema, né, que relacionasse a psicologia com a arte, eu pensei em algo que faz parte da vida de todos os seres, né, de todos nós. Todos nós estamos nesse processo. E por que não falar de autoconhecimento? Né? A gente está vivendo um momento de transformação. O mundo está passando por esse momento. E aí eu pensei, eu vou unir isso aí. Vou fazer o autoconhecimento com arte e terapia, né? Fazendo um trocadilho da arte-terapia, né? Então, Uhum. é, eu pensei inicialmente da gente fazer uma meditação. Não vai ser nada demorado, mas vai colocar a gente num estado meditativo, né, para a gente trazer a nossa mente para cá, porque a gente vem, né, de um dia, muitas pessoas já estão trabalhando, já estão na sua rotina, então a cabeça às vezes está lá no trabalho, está em casa, está com o filho, está com o marido, enfim, está com problemas, e agora nesse momento eu queria pedir para vocês começarem a se voltar para dentro de vocês, né? E a meditação faz isso, ela proporciona isso. Então, eu vou colocar uma música aqui. Vou pedir a vocês que sentem bem confortáveis na cadeira, onde vocês estiverem. Quem estiver deitado, tudo bem, né? Procurem colocar as mãos soltas em cima das pernas, tá? Relaxar os ombros, fechar Vou os fazer também, hein? olhos. Claro, está convidadíssima. Vamos lá. Vou colocar uma música, me digam se vocês estão ouvindo. Só um minutinho. E aí a gente vai buscar entrar nesse estado, né, para deixar os problemas, a ansiedade, a angústia, a tristeza, um pouquinho de lado nesse momento para a gente conseguir absorver melhor o conteúdo. Uhum. Se o play funcionar, se tocar, a gente vai com música, senão a gente vai sem música. Bom, vamos lá, vamos sem música. Se entrar, eu coloco aqui para vocês. Eu gostaria de pedir a vocês que fechassem os olhos, relaxando, repousando.
vocês vão puxar uma respiração bem profunda lá de dentro e vai colocar para fora esse ar. Imagina que quando você puxa a respiração, quando você inspira, você está trazendo para você energia positiva, luz, sabedoria, todos os recursos que você sente necessidade nesse momento. Então, inspira, presta atenção entre a sua inspiração e a sua expiração. Presta atenção nesse tempo. Inspira. Procura sentir a sola dos seus pés bem plantadas no chão. E aí você vai começar a se conectar. Opa! Começa a se conectar com uma energia vindo da Terra, vindo do centro da Terra, subindo pelos seus pés. E essa energia vai subindo pelas suas pernas, pelo seu quadril. Essa energia sobe pela sua coluna. Procura respirar, inspirar e expirar aqui no centro do seu umbigo, como se você estivesse respirando dentro do centro do seu umbigo. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca com bastante tranquilidade. E essa energia vai subindo, passa pelos seus órgãos. Chega ao seu coração. Você pode colocar a mão no seu coração. Sente se ele está batendo acelerado, se ele está tranquilo, o que ele está querendo te dizer nesse momento. Respira como se você estivesse lá dentro do centro do seu coração. Respira profundo. Solta o ar. Mais uma vez. Essa energia vai subir, vai passar pela sua garganta. Vai subindo para o seu rosto, seus olhos, nariz, ouvido, boca e língua. Você se sente relaxado nesse momento, centrado, focado. Ele chega até o seu chakra frontal, que é aqui na sua testa, entre os seus olhos, entre as sobrancelhas. Puxa a energia, respira como se você estivesse respirando aqui na sua testa. E essa energia vai subir para o topo da sua cabeça. Você vai imaginar uma luz dourada, brilhante, saindo do topo da sua cabeça, subindo, 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 subindo. Passando o céu, passando as dimensões. Continua respirando. Você chega a um lugar que pode ser como ele quiser, como você visualizar, como você imaginar. Você vê uma luz brilhante, dourada, a luz do Criador. E nesse momento você se conecta com o seu eu superior, que é a sua consciência mais profunda. Você se conecta com o Criador. E você busca nesse momento
se encher de todos os recursos que você acha que precisa. Você continua respirando, busca esses recursos, sabedoria, calma, tranquilidade, amor, luz. Esse olhar para dentro que a gente já estamos fazendo, já iniciamos um processo de autoconhecimento. E agora você vai sentir essa energia circular em todo o seu corpo, do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. Ela vai subir, vai descer. Você vai puxar uma respiração profunda, já dotado de todos os recursos. Inspira. Expira. Mais uma respiração profunda. E no seu tempo, no seu momento, você começa a voltar para cá a sua atenção. No seu tempo, você pode abrir os olhos. Dar uma chacoalhada, dar uma balançada. E aí, como é que foi para vocês? Para mim foi muito gostoso, muito bom. É uma sensação relaxante, né, que dá, Sim, sim. porque é um momento que você, de fato, para sentir e perceber e ouvir, né, vários sons do seu corpo, né? Uhum. Exatamente, Rivane. O nosso corpo, ele conversa com a gente, né? A nossa fisiologia diz muito do que a gente está sentindo, né? E aí, eu pensei nessa música porque tinha que pensar em algo relacionado à arte, associado à Uhum. psicologia, né? E é justamente uma animação, depois vocês vão poder ter acesso ao vídeo. É uma animação e ela mexeu muito comigo. A primeira vez que eu vi, ela me tocou profundamente. Uhum. E eu vou ler para vocês a letra e depois vocês têm acesso ao vídeo. Eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria e eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz, preencher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda, até as estações. Serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Eu achei que nunca fosse superar a dor de perder alguém e ter de continuar. Mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes em parar, em desistir de mim por não acreditar. E hoje eu sou o meu melhor motivo para comemorar. Tudo muda, até as estações. Serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. E o presente é o presente que a vida me deu. Uhum. Não sei se alguma parte dessa letra tocou vocês, mas ela me tocou, né? E eu venho vivendo esse processo muito intenso de autoconhecimento.
Por isso o tema, autoconhecimento com arte e terapia, né? Uhum. A gente está em constante transformação, né? A cada minuto, a cada segundo, a cada momento, né? A gente já não é mais a mesma daquela Jaqueline, aquela Rivane lá do corpo artístico. Quantas coisas aconteceram, né? A gente registrou o que foi bom, o que também não foi bom, mas passou, né? E aí quando ela fala, o ontem passou e amanhã ainda não é meu, quando a gente fica preso no ontem, quando a gente fica preso lá no passado, a gente fica com um sentimento de lamentação, sabe? Ah, o que que eu poderia ter feito melhor? O que Uhum. que eu poderia ter feito diferente? E aí a gente se prende nesse passado, a gente fica Uhum. atrelado, né? Como aquelas Uhum. bolas pesadas na perna que a gente quer andar e não consegue. Uhum. Então, o passado, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é deixar o passado para trás. Não Mas adianta é fácil arrastar. fazer isso? Não, claro que não. Ó, é uma luta, Ah, né? Assim, da forma que eu estou falando pode parecer fácil, mas não é, né? É um processo, é um dia a dia, é uma batalha, né? Cada vez que a gente consegue olhar para dentro, por exemplo, por que que eu iniciei com a meditação? Porque a gente já iniciou olhando para dentro. Como Jung chamou, né, é o processo que a gente faz de individuação, tá? uhum. Quando o ser, nós somos seres de luz. Quando a gente entra em contato com a nossa verdade, a gente começa a conhecer, se autoconhecer, Uhum. e coisas tão lindas, tão bonitas, né? E a Uhum. gente fica exatamente, Ângela, é um processo diário, né? É, é, Sim. é, é constante, é bonito sim, Isabel, como você escreveu, muito bonito, é um processo muito bonito, que permite a gente viver com mais leveza, com mais amor, Uhum. com mais Uhum. intensidade, com mais luz, mas não é intensidade é, da bipolaridade, né? Do hoje estar muito Uhum. bem e amanhã Ou mal. estar muito mal. Uhum. Né? A gente vê Uhum. isso muito na clínica, né, Rivane? Isso é Sim, muito sim. comum, né? Assim, quando a gente acompanha o nosso cliente, né, no processo terapêutico, no processo da arte-terapia, a gente vê isso, que o cliente ele chega num determinado momento com um nível de energia, né? Às vezes aconteceu alguma coisa externa e ele Sim. se sente muito bem, mas quando algo externo acontece, o que que ele faz? Ele cai, ele se sente muito mal. E o processo do autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue o quê? Encontrar esse equilíbrio dentro da gente. O equilíbrio entre o Uhum. ser, pensar, sentir e agir, né? O equilíbrio entre o pensar é a nossa mente, sentir é o nosso coração e agir são as nossas ações, né? Uhum. Por exemplo, não pense em você que meu coração não está aqui disparado. Eu venho estudando isso, mas é um processo. A cada dia a gente se conhece um pouquinho mais, né? Então, Uhum. é um processo lindo que eu digo a vocês, nem sempre é tão bonito de sentir. Às vezes ele é Uhum. doloroso. Entrar em Sim. contato com as suas sombras nem sempre é muito simples, né? Porque a gente guarda lá dentro das nossas caixinhas, quando a gente nasce, quando a gente recebe as primeiras orientações, né? Os que costumam ser dos nossos modelos, nossos pais, né? Ou responsáveis, pessoas que cuidam da gente, a Uhum. gente vai assimilando informações, né? E Sim. aí, essas informações, vamos colocar assim, elas ficam dentro de caixinhas e elas ficam arquivadas dentro da nossa mente, do nosso ser, do nosso inconsciente, tá? Perfeito.
E quando a gente entra num processo de autoconhecimento, quando a gente faz terapia, quando a gente entra num processo da arte-terapia, a gente começa a abrir essas caixinhas, começa a abrir esses arquivos e pegar o que está lá guardado dentro do inconsciente. Então, um dos objetivos da arte-terapia, um dos objetivos da psicologia, é justamente tirar o véu, é desvendar, tá? É tirar o que está lá, esse conteúdo que está guardado dentro do inconsciente, e ele está lá por um motivo, né? Muitas vezes é até um mecanismo de defesa que impede que a gente venha a ter um sofrimento maior quando ele ficou guardado. Então ele fica lá armazenado, só que conforme a gente vai entrando em contato com os nossos recursos, e aí eu vou trazer um pressuposto da PNL, tá? Nós temos todos os recursos necessários que precisamos para nos desenvolver, para a gente evoluir, expandir a nossa consciência. Só que justamente por causa dessas caixinhas, por causa dessas crenças limitantes, a gente vai se podando, né? Certo. Então, se você tem uma crença limitante de que não merece ser ou ganhar alguma coisa na sua vida, o que você vai fazer? Você vai se podar. E aí você vai fazer um percurso, um caminho para não receber o que você deseja, mas você não sente que deseja. Então, autoobservação. Comecem a observar, façam esse olhar para dentro. Observar o que você sente, o que você pensa. O nosso pensamento, ele é fundamental, tá? O pensamento, ele quando, vocês já se observaram quando vocês têm um pensamento ruim? Quando chega um pensamento ruim na mente de vocês? Como é que fica o corpo de vocês? A temperatura aumenta, os ombros caem, né? A feição muda, sabe? Tem gente que sua as mãos, enfim, é pessoal, né? Esses sintomas, essas características é de cada um. Mas experimenta, por exemplo, aí eu já vou entrar com a arte, colocar uma música que você gosta, uma música elevada, uma música alto astral, uma música bacana. Como é que o teu corpo vai reagir? Ele vai reagir. Ele vai te dar uma resposta e você vai começar a se sentir melhor. Só que você, se você não se auto... Tô falando muito alto? Não, tá ótimo. Ótimo. Que eu vou me empolgando. Porque se você se você não se observa, você não percebe essas mudanças, né? Então, uma dica, começa a se auto-observar, começa a olhar para dentro, começa a perceber, por exemplo, quando acontece alguma coisa que não saiu exatamente como você gostaria. Se não saiu como você gostaria, você fez uma expectativa. Se você fez uma expectativa, essa expectativa pode ser frustrada ou não. Então, a melhor coisa é o quê? Não fazer expectativa. É deixar fluir. Mas como que é difícil isso, né? É difícil. Como é difícil isso no dia a dia, né? Porque, de modo geral, né, culturalmente, a nossa sociedade, as pessoas geram expectativas umas sobre as outras em relação à família, as relações sociais, as relações, né, interpessoais de modo geral. Sim. Então, se gera expectativa no trabalho, se gera expectativa nos grupos sociais, até mesmo de amigos, se gera expectativa no grupo familiar, né? E é difícil fazer essa administração, né? Como que você vê isso, Jaque? Olha, Rivane, eu concordo com você, mas hoje eu vejo de uma outra forma. Eu sempre fui, por exemplo, muito... eu sempre criei muita expectativa, né, em relação a tudo. E isso traz um peso pra gente, porque a gente começa a agir de acordo com a expectativa do outro. Sim. Não com a nossa expectativa, não com o nosso eu. O nosso eu saudável, ele é perfeito. Só que a gente foi criado para não sentir dessa forma. A gente foi criado para adoecer o nosso eu, né? O nosso eu superior, que é a nossa consciência mais profunda, ela é perfeita, né? E aí
esse pressuposto da PNL, para mim, ele é fundamental. Quando eu comecei a entrar em contato, introjetei ele, né, como psicóloga já, mas nunca tinha sentido dessa forma. Que a grande questão é o sentir, né? Certo. Então, quando a gente sente que a expectativa é do outro e não nossa, a gente consegue sim reverter essa situação. Agora, é claro que tem uma frase que diz, né, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu venho nesse processo de busca do autoconhecimento de mais ou menos uns 5 anos para cá, né? E eu posso dizer que agora, né, que foi quando eu entrei em contato com esse conceito da PNL, né, que, por exemplo, tem um outro pressuposto que eu introjetei que é fundamental, eu vejo que é muito importante, que mapa não é território. O que é isso? Não é o mapa lá do nosso o mapa mundo, é o nosso mapa interno, porque aí entra a história de vida, cada um tem o seu mapa de acordo com a sua história de vida. Então é claro que as expectativas vão ser diferentes, né? Porque eu tive uma criação, você teve outra, cada um que está aqui teve uma criação, passou por momentos diferentes na vida. Então, a gente se baseia no que a gente viveu, nas nossas crenças, né? E quando a gente realmente sente isso, que mapa não é território, que a gente entende que tudo bem o outro pensar diferente da gente, não tem problema. Nós somos seres únicos, singulares, né? A psicologia frisa muito isso, né? Nós somos seres, por mais que a gente pense parecido, não há um ser que seja igual ao outro. E somos seres únicos, né? E como filhos do Criador, somos co-criadores, né? A arte entra muito nesse sentido da expressão do nosso ser. A arte permite que a gente expresse a nossa criatividade, a nossa criança ferida, que está lá guardadinha, né? Está lá esperando ser amada, está esperando que a gente faça as pazes com ela, né? E quando a gente entra num processo de arte-terapia, né, que pode ser individual ou em grupo, a gente trabalha com a expressão artística, né? A gente tem técnicas expressivas, né? Pode ser o teatro, que a gente vivenciou, né? É isso que eu ia perguntar. Se tem alguma técnica mais usada, sim, mais sim. comum. Sim, a gente pode usar o teatro, a gente pode usar a dança, a expressão do corpo, porque o corpo fala da gente, né? A gente pode usar pintura, desenho, corte e costura, artesanato, enfim, tem a jornada do herói, que é muito bacana, sabe? São 12 passos da jornada do herói, que você pode pedir ao seu cliente para escolher uma pessoa que seja o seu herói, né? E ele vai desenvolver toda essa etapa da jornada do herói, né? Então, assim, na verdade, por exemplo, eu vou pedir agora para vocês pensarem num herói. Alguém que representou um herói ou uma heroína para vocês. Alguém que tem essa representatividade. No círculo pessoal? Como você quiser. Alguém que tenha essa representação na sua vida. Pode ser das artes, pode ser do cinema, pode ser do seu círculo. Não precisa ter uma ligação, um vínculo, não. Não. Pense em alguém. Não necessariamente. Vocês também, pessoal. Pensem em alguém que tem uma representatividade simbólica para vocês, que quando vocês pensam nessa pessoa, nesse ser, né, nessa figura, vocês sentem que algo bom acontece, vocês pegam algo de positivo nelas e se inspiram. Pensaram? Então, quem não conseguiu pensar é porque não está entrando em contato, porque sempre a gente vai ter algo de positivo, né? O que a gente vê no outro é o que a gente vê na gente, né? Tanto de bom como de ruim, né? Eu não diria que são as projeções, né?
Na psicologia, sim, são as projeções, né? Na psicologia, a gente entende dessa forma, né? Quando a gente vê no outro, Uhum, algo que incomoda no outro, ou melhor, algo que incomoda em mim, que eu vejo no outro, está falando de mim, uhum. né? Então, é é, um outro tópico aí para vocês pensarem quando vocês forem trabalhar no processo de autoconhecimento de vocês, tá? É uma análise reversa, a gente poderia dizer. Isso mesmo, né? Né? É o espelho, né? Você vê no Sim, outro sim, o que você tem. sim, Então, quando você sim. pensa nesse ser, nesse herói, que é o herói para você, ou a heroína para você, você tem o que eles Uhum, têm também. uhum, O que te chamou a atenção nele, você tem. sim. Mas nem sempre é possível perceber, né? E aí fica buscando, correndo atrás de melhoramentos o tempo inteiro quando tudo está dentro, né? O básico do autoconhecimento é esse olhar para dentro, tá? Uhum, Então, autoobservação, é, o espelho, você observar quando algo no outro te incomodar, algo de bom ou de ruim, tá? Porque o que uhum. você vê no outro de bom, você também tem em você, né? Então, é interessante que eu programei aqui tudo para falar, né? Tudo tá indo tudo, mas não tá indo na ordem, mas isso que é legal, né? É, É o mas é isso mesmo. inesperado, é deixar fluir, né? E aí, Sim. quando eu escrevi, por exemplo, né, que eu sentei para escrever sobre essa live, sobre o conteúdo da live, olha, fluiu assim com tanta naturalidade, né? Foi vindo o conteúdo, porque também é mais tranquilo para mim falar, porque eu estou vivendo esse processo, né? Aí Uhum, pode ter alguém falando assim, poxa, mas ela é psicóloga e ainda está vivendo o processo de autoconhecimento? Opa, 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 uhum, peraí. uhum. Antes da gente ser psicólogo, a gente é ser humano, né? As Sim. pessoas têm muito essa idealização, né, de que o psicólogo não sofre, não chora, né, ele não pode Aham. rir demais. Não, a gente é ser humano, né, e a gente está Ô, aqui. Jaque, Oi, tem Rivane. uma pergunta aqui de uma participante, a Viviane. Ah, Ela está perguntando: a gente tem que trabalhar numa expectativa individual transcendente? É isso o eu superior? o eu superior Seria esse eu superior? o eu superior é a nossa consciência mais profunda, é o seu eu perfeito, é o seu eu que não Uhum, tem mudanças a serem feitas. A gente, quando chega aqui como ser, nós somos seres bio, psico, social, espiritual, né? Então, a gente, quando chega aqui, a gente traz o nosso ser limpo, vamos dizer assim, perfeito para uso, tá? E aí, com os acontecimentos, né, com as crenças limitantes, com os eventos estressantes, né, com os traumas que vão ficando registrados lá no nosso inconsciente, a gente vai apagando esse eu superior e ele vai adoecendo. Então, uma uhum, forma de fazer esse eu superior se tornar o que ele veio para ser, uhum, que nós somos seres de luz, somos seres saudáveis, somos seres dotados de plenos recursos, é justamente esse processo de autoconhecimento. Não tem outro caminho, né? É olhar para dentro, é encarar as sombras, é encarar os uhum, bichos, né? Encarar uhum. os fantasmas. Sabe que muitas vezes, Viviane, eu vou dizer para você que eles são muito maiores do que a gente imagina que eles são. E a Mas gente eles não podem ser menores também? Às vezes eles não podem ser muito menores do que a gente também imagina que são? também, também, né? Também, Que aí a gente pode depende. aumentar, né? Sim, sim, mas quando é pro trauma, né? Quando é pro ruim, pro que nos paralisa, nos impede, né? O medo, por exemplo, né? O medo ele paralisa. E aí, às vezes, a gente cria um bicho-papão, um monstro, né? De que vai ser muito ruim, muito difícil, e quando a gente vai lá e faz, a gente vê que não é assim. Uhum,
né? Então, as nossas sombras, elas estão lá, só que a gente só consegue entrar em contato com elas se a gente der luz, se a gente colocar luz sobre elas. E para colocar luz sobre elas, a gente tem que entrar em contato. Esse contato, ele é facilitado pelo trabalho da arte-terapia? Sim, porque a arte-terapia é justamente esse voltar-se para si mesmo. É esse processo de individuação, como Jung falou, né? Faz parte do processo da arte-terapia, né? E aí, utilizando esses materiais, né? Por exemplo, as tintas, né? Quando você usa, quando você utiliza a técnica da pintura, e aí você deixa livre, deixa a pessoa usar ou o pincel, ou as mãos, ou os dedos. Tem gente que não suporta tocar a tinta, né? Aí causa uma série né? Tem gente que sente nojo, tem gente que sente mal-estar, prefere o pincel, enfim, não está certo nem errado, tá? Não é questão de certo e errado, mas ali já fala um pouco dela, né? Porque a gente veio de um meio líquido, né? A nossa placenta é água, é líquida, né? E quando você entra em contato com esse meio, que são as tintas, por exemplo, você pode deixar emergir o que está, muitas vezes, até lá de dentro do útero, o que veio sendo registrado e que você não se dá conta, né? Que é a compulsão à repetição, até como Freud fala, né? São aqueles sintomas que se repetem, se repetem, se repetem, e você não sabe por quê. E num processo desse, você consegue trazer à tona, tá, esses sintomas, porque ninguém chega no psicólogo ou no arteterapeuta ou busca um tratamento de PNL porque está muito feliz da vida, né? Porque está muito contente, satisfeito com tudo. A pessoa chega com dor, com sofrimento, né? Então, como é que a gente cura uma ferida? Deixando ela aberta, exposta, sem limpar, sem passar um antisséptico? Não, a gente precisa limpar, a gente precisa cuidar, a gente precisa lavar, a gente precisa colocar o remédio necessário, né? Então, o processo da arte-terapia, da psicologia, da terapia é esse, a gente trabalha essas questões emocionais que estão adoecidas, esse eu superior que está adoecido, né? E a gente poderia dizer, Jaque, que as ferramentas que a arte-terapia tem, né, são ferramentas que podem estimular, né, estimular que essas questões inconscientes, né, venham à tona, né, perfeito. através dessas várias possibilidades, né, de uma forma natural, no tempo do sujeito, né, da forma como o sujeito elabora, ao invés dele usar exclusivamente a fala, né, como normalmente se vê na psicanálise, né, e mesmo tendo como base a própria psicanálise, a arte seria uma forma de comunicar algo. Sim, com Você certeza. concorda com isso? Plenamente, né? É a comunicação do inconsciente que vem nessa expressão mais artística, mais lúdica também, né? Sim, É, sim. e qualquer, né, qualquer idade pode fazer, né? Desde a Sim. criança até o adolescente, até o idoso, né? Porque não tem limitação. O que acontece? Quando a gente faz o processo terapêutico, né, psicanalítico, a gente trabalha realmente na busca pelo inconsciente através da fala. Só que a pessoa que tem uma certa dificuldade para se expressar, ela vai se expressar de outra forma. Sim. O que se vê no trabalho da arte-terapia não é, a beleza do que é Sim. produzido. Não passa por aí. Não tem certo, não tem errado, não tem julgamento. Tá? Sim. Sim. E o julgamento também é muito importante nesse processo de autoconhecimento, tá? Não se julgar, não ser tão severo consigo mesmo, né? Porque a gente erra, a gente está aqui para aprender e tá tudo bem, Sim. né? Sim. Então, voltando à arte-terapia, essa expressão é o que o ser tem de mais lindo dentro dele. Ele está colocando para fora
a sua dor, né, a sua dificuldade. E aí, o que vai ser trabalhado ali é essa expressão. Não é se Uhum. está torto, se está bonito, se as cores estão combinando, não é o Uhum. desenho, não é o corte, se está perfeito, se está torto, não, Sim, não sim. é isso. Né? A gente Uhum. não olha, o nosso olhar é diferenciado, não é esse. A nossa escuta, né? Uhum. A gente trabalha com a escuta. Uhum. Mesmo na arte terapia, Uhum. a gente trabalha com a escuta. E muito Sim, sim. legal, Reivane, é que quando a gente, dentro do trabalho da arte terapia, a gente pede, né, a gente pode ser livre, o próprio cliente pode escolher a técnica que ele quer usar naquele dia, ou você pode direcionar a técnica. E quando ele Certo. termina de concluir, né, a expressão dele, eu peço a escrita criativa. O que, que é isso? Ele vai escrever Uhum. tudo que ele sentiu, tudo que ele quiser, tudo que vier à mente, ele vai escrever sobre a expressão que ele deixou emergir ali. Uhum. O que, que é muito interessante observar? Quando ele está escrevendo, está em flow, né? Está fluindo, está deixando Uhum. acontecer, Uhum. muitas vezes ele não percebe o que ele escreve. E aí, em seguida, eu peço para ele ler. E aí ele olha, né? É muito interessante observar as feições, né? Porque ele Sim. olha, entra em contato Surpresas, muitas né? vezes, as surpresas, né? Ele olha, mas eu escrevi, escreveu, né? Porque ali o inconsciente está vindo à tona também, né? Sim, sim. E esse conjunto de técnicas possibilitam a expansão da consciência, né? Que Uhum. também faz parte do processo do autoconhecimento, tá? Sim, sim. E tudo isso junto aí, quer dizer, quando você está mais leve, você se conhece mais, faz menos expectativas em relação ao outro, né? Você está Uhum. se sentindo melhor com você mesma, mais Uhum. de bem com a vida, como se diz, né? Uhum. Uhum. Você fica mais feliz. E mais feliz Sim, você também reverbera isso, né? Porque imagina quando a sim, gente joga a pedrinha lá na piscina, por exemplo, que vai reverberando, né? As sim, ondas, elas chegam sim, em todas as sim, pessoas, né? Independente de estar sim. perto ou longe, quando a gente pensa em alguém, a gente está levando a energia para essa pessoa. Sim, sim. Eu acho que é importante também, né, Jaque, a gente lembrar, né, que como a gente tem aqui um público bem heterogêneo, né, psicólogos, pedagogos, artistas, né, Uhum, inclusive, é importante a gente lembrar que a arte-terapia, ela também é trabalhada, né, em pessoas que é, estejam, por exemplo, em um processo de adoecimento que são considerados mais graves, né? Como a própria esquizofrenia, uhum, né? uhum. Enfim, pessoas que têm aí um comprometimento, né, na saúde mental. Sim, A exemplo disso, a gente tem a maravilhosa Nise da Silveira, sim, né, com que certeza. sempre trabalhou com a arte, Uhum, né, no hospital psiquiátrico Engenho de Dentro, né, lá no sim, Engenho de sim. Dentro, e hoje em dia é o hospital, acho que é o Hospital Municipal de Municipal Nise da Nise da Silveira. Silveira, Exatamente, ele recebeu esse outro nome. antigo. Em homenagem a Uhum, ela, né? Em uhum, homenagem a todo esse arcabouço, né, teórico e de intervenção que ela propôs também para essa população, né? Porque a gente fica sim, pensando assim, mas como que vai trabalhar isso, né? Mas é também uma forma, né, de comunicação, mesmo que a pessoa não necessariamente emita, né, verbalmente a fala, né, a percepção que ela teve sobre aquilo. Mas a arte, de alguma forma, ela já insere no indivíduo um processo criativo sobre ele mesmo, com né? certeza. Um recriar, né, sobre ele mesmo. Uhum, Né? Então, assim, até mesmo quando Aristóteles falou, né, naquela citação que eu coloquei no início, né, aham, quando ele fala da criação, da imitação, né, na arte poética sendo uma imitação, não é qualquer imitação,
né? É uma imitação do agir expressivo, né? A Sim. expressão, né? O sujeito se expressa através da arte, Uhum. né? Então, acho que isso é bem, assim, é bem bacana, né? A gente lembrar também, né? Não Perfeita sei a se sua você gostaria de fazer algum lembrança. comentário sobre isso. Sim, é perfeita a sua lembrança, né? Porque quando há esse processo do adoecimento a um nível de saúde mental mais profundo, né? O sujeito, muitas vezes, ele tem dificuldade de se expressar pela Uhum, linguagem, né? Então, a uhum, forma de chegar a esse inconsciente é através da arte, dessa uhum. expressão criativa, dessa expressão do ser, né? Do individual. Ele vai falar dele, né? Quando Sim, ele sim, desenha, quando ele sim, rabisca, que seja um risco, ele está falando dele, sim. né? Então, é muito importante a gente entender que também essas pessoas podem ser acolhidas, sim, podem ser apoiadas pela Sim. arte-terapia. Vocês já devem ter ouvido a arte cura, e a arte realmente cura, Uhum, né? uhum, Então, uhum. belíssimo o trabalho, né, da Nise da Silveira. Eu estagiei lá Sim. no, Sim, no eu também. também, né? Fiquei lá um bom tempo, é Sim, eu era maravilhoso. da. Inclusive, eu trabalhei um tempo no próprio centro comunitário, onde se Aham, faziam as oficinas de arte, sim, né, com os usuários internos e externos ali em torno do bairro, né? aham. Bem, bem interessante. Eu era Fizemos da. vernissage, né, Sim, de um dos usuários internos, ele conseguiu fazer uma série de quadros, fizemos vernissage, ele conseguiu remuneração com isso, né, ele já estava num processo de ressocialização sim. também, muito bacana, muito bacana. É maravilhoso, né? Jaque, Ui. já estamos faltando cinco Mas minutos. já! Já, 5 minutos. E assim, é Passou uma tão pena, porque rápido. assim, tem muita coisa, né, para falar. Tem. E eu tenho certeza que você não falou metade do que você tinha Hum, pensado, não. né? E eu gostaria muito de agradecer você, né, por compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento com a gente. Quero agradecer a todos vocês que Uhum. estiveram aqui com a gente também, né? Porque eu acho que sem vocês não dá para a gente compartilhar isso. Eu acho que o objetivo, Verdade. né, dessas lives é exatamente falar, conversar e compartilhar, né, esse Uhum. conhecimento, né? Sim. Não fazer desse conhecimento não elitista, né? Como a Uhum. psicologia é tão considerada, né? Uma atuação muito elitista, muito elitizada, né? Uhum. Na verdade, isso pode ser feito de uma outra forma também, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, a você, gostaria que você pudesse, se você puder fazer alguma consideração final aí, por exemplo, falar um pouquinho do que é necessário, né, para ser um arteterapeuta, né, como que você, quais seriam, assim, as principais dicas, né, para um processo de autoconhecimento, né, a gente Uhum. tem aí 2 minutinhos. Tá. Olha, primeiramente, Reivane, mais uma vez, gratidão de alma e coração pelo convite. Amei, Imagina. né? O bicho-papão era maior do que eu imaginava, né? Ué, não falei? Você tinha falado. Quando eu fiz aquela intervenção, eu não falei à toa. Aham, né? Porque eu fiquei, primeira live, como é que vai ser? Aí perguntei um monte de coisa a Rivane, ela, não, relaxa, porque. E aí, realmente flui, o que a gente escreve não sai exatamente como é, mas sai como tem que sair, né? O que Ai, veio era o que maravilhoso. precisava, né? Porque quando eu, É verdade. antes de iniciar, eu pedi, né? Eu, dentro da minha crença, eu pedi ao Criador que eu fosse um instrumento, né, das palavras que as pessoas que viessem assistir que pudessem ser tocadas de alguma forma, né? O que elas precisassem ouvir, que eu pudesse ser esse instrumento, né? E aí, dentro do meu conhecimento, dentro da minha área, eu trouxe para vocês com muito amor, né? Uhum. Desde o início do convite, né? Desde tudo que eu escrevi, tudo que eu falei foi com muito amor, né? Foi de alma e coração também. E, Uhum. né? Para ser arte terapeuta, você tem que querer. Tem que não, né? Você precisa desejar no seu coração Desejar. ajudar pessoas, né? Precisa
O desejo de ser útil, o desejo de ajudar para que as pessoas prosperem, sejam mais felizes, né? Porque é por isso que a gente está aqui, para ajudar aos outros a serem mais felizes, e com isso a gente é mais feliz também, né? Então, um estudo muito bonito, assim como a psicologia. Eu sou suspeitíssima para falar, mas se você tem essa escuta, se você gosta de ajudar as pessoas, se você quer se sentir útil, nesse tato com o outro, né? E se preparar, assim, no sentido de que, como eu falei, quem vai buscar um tratamento, uma terapia, a arte-terapia, está em sofrimento. Então, é ter essa disponibilidade de acolhimento, tá? A empatia também é muito importante, né? Aquele ser que está ali na sua frente, ele está sofrendo, ele busca ter a sua dor amenizada. E a gente, de posse dos conhecimentos, das técnicas, a gente pode ajudar. Então, é um processo lindo, 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 né? Eu amo de paixão a psicologia, a arte-terapia, e tô amando a PNL também. Enfim, né? Também trabalho com os óleos essenciais, né? Tô nesse processo aí do desenvolvimento humano, né? E se você quer fazer arte-terapia, vai. Se você quer fazer a psicologia, vai. O que eu ouço às vezes, mas eu já fiz uma faculdade, vou fazer a segunda, e daí? Qual o problema? Se o teu coração pede, se você sente que você tem essa vontade dentro de você, vai, se joga, sabe? Sem medo de ser feliz, né? Olha quantas pessoas você vai poder ajudar com o teu conhecimento, com a tua palavra, com a tua intervenção, tá? Então, E é bom, é importante também o psicólogo ter essa preparação, né, Jaque? Sim, sim, exatamente. A gente tem um tripé, né, que a gente chama dentro da do psicologia, Freud, né, da psicanálise, que é o quê? É a teoria, a prática, né, e a autoanálise, né, fazer a análise, a autoanálise e fazer também a análise com um terapeuta, né. Então, não importa a linha, a abordagem teórica, tá? Se é Gestalt, se é psicanálise freudiana, se é Jung, se é Lacan, se é comportamental, se é arte-terapia, não importa. Mas a gente precisa estar em atendimento também, a gente precisa também fazer a nossa terapia, tá? Por quê? Porque justamente vem uma carga muito pesada, né? E aí a gente precisa manter, olha só, ter empatia, mas com neutralidade, né? A gente precisa entender que aquele ser está em adoecimento, ele está em sofrimento, mas ao mesmo tempo a gente tem que se manter neutro, né? Para poder ajudar e tratar e cuidar, né? E se disponibilizar para isso, tá? Então, é essa mensagem que eu deixo aí para vocês, né? Muita gratidão, Reivane, muita gratidão a todos vocês que estão aqui com a gente, né? Foi um prazer imenso, né? Meu coração tá, ó, mas não é de nervoso, é de alegria, de felicidade, né? E busquem o processo de autoconhecimento, porque é lindo, é um processo maravilhoso, é dia a dia, né? É constante, mas compensa. Os resultados são muito, muito gratificantes. E se observem mais, se olhem mais, tá? A questão da disciplina também é importante, né? Esse olhar para dentro é algo fundamental, né? Parar um pouquinho de olhar para fora e se comparar. Se você tiver que se comparar com alguém, se compara com você mesmo. Não com fulano, ciclano, é você com você mesmo, sabe? Essa é a grande sacada. Jaque, então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos aqui. Espero, então, que a gente possa, né, fazer mais, dar continuidade a esse assunto em outros trabalhos. E espero também que as pessoas possam também seguir, né, você, porque você tem um trabalho muito bacana também no seu Instagram. Então, acho que isso é importante para você
falar um pouco mais, né, do seu trabalho, né, e Uhum. da sua experiência, né? Gratidão pela oportunidade. Quem quiser acompanhar meu trabalho é Psi-Arte do Ser, Jaqueline Cavaleiro, tá? Eu tô começando agora, né? Tô engatinhando ainda nessa... Não, começando nesse... agora nas redes sociais, Ah, mas a sim! Jaqueline já tem muito tempo de caminho, né, gente? Sim, eu sou formada há 18 anos, né? Então, sou Sim. psicóloga há 18 anos, sou atuante, trabalho na clínica, tá? Já trabalhei em algumas áreas da saúde mental, né? Então, quando Uhum. eu falo novata, baby, é no marketing digital, nas redes Maravilhoso. sociais, né? Mas na Foi psi, ótimo. graças a Deus, já tem uma caminhada. Mas foi ótimo, foi maravilhoso, tá? Pois sim, E Rivane. pessoal, quem quiser, né, aproveitar também seguindo, né, o meu Instagram também, a gente tem uma programação, né, de lives aí ao longo do mês de novembro, sempre acontecendo às terças e quintas-feiras, né? E tivemos a estreia maravilhosa hoje com Jaqueline É. Cavaleiro. Muito obrigada, Jaqueline. Um beijo grande, Gratidão, um Rivane. abraço para todos. Uma ótima Beijo semana. para vocês também. Gratidão, um beijo no coração de cada um de vocês. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau, Rivane.